Queridos irmãos, nessa noite de quinta-feira, mais uma vez estamos reunidos para oração e também para meditação da palavra do Senhor. Convido a cada irmão a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 10, verso 1. Gênesis capítulo 10, verso 1. Eu vou ler na versão na linguagem de hoje, que diz assim: São esses os descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé, e aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Mais uma vez, são esses os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, e aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre o tema dilúvio. Quais foram as coisas que o dilúvio causou e, após o dilúvio, como o povo reagiu? Vamos orar a Deus. Senhor amado, nós queremos te agradecer mais uma vez porque podemos ler a tua palavra e o registro da mesma nos ajuda a entender o que o Senhor tem para cada um de nós e a maneira que o Senhor trabalha os nossos corações, nossas vidas, famílias, a igreja, a nação. Então, nessa noite, pedimos que o Senhor nos ajude a entender isso e que o teu Espírito Santo, ao nos fazer entender, possamos então colocar em prática. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Noé foi salvo porque teve fé em Deus. Ele obedeceu ao Senhor. Hebreus 11, 7. Ele e sua família. O dilúvio dizimou a terra e eliminou quase todos os seres viventes. Era uma época de pouquíssima esperança e talvez a família de Noé lutasse com algumas dúvidas. Olha quais seriam, talvez essas. Como a vida vai continuar se todos estão mortos? Como prosseguir sozinho? Como vamos dar conta da terra inteira? Note que talvez fossem essas perguntas que surgissem na mente e no coração daqueles que estavam ali na arca, Noé e sua família. Perguntar assim parece que é muito, mas muitas vezes nós fazemos isso hoje. Perguntamos, quando estamos numa situação ruim, o que eu posso fazer agora? Essa semana eu li um artigo da revista Seleções, desse mês de julho, e o artigo dizia assim: você está pronto para o mundo pós-pandemia? Como será o amanhã? São duas perguntas para nós hoje. Você está pronto para o mundo pós-pandemia? E como será o amanhã? O que mudaremos em nosso modo de viver? Ver o mundo depois da pandemia ainda nós não sabemos. Mas ver o mundo como nós estamos vivendo, nós sabemos que muitas coisas já foram mudadas. Muitas coisas que nós não fazíamos antes, nós fazemos hoje. Já começou uma mudança, seja em casa, seja no trabalho, seja na educação, seja no espaço público, seja no consumo, seja na medicina, seja na saúde, seja no lazer. Então já mudou, já temos mudanças. Mas creio também que nós podemos enfrentar isso com esperança e sem enfraquecer a fé. Então, parece que nós estamos diante de um novo dilúvio e nós não sabemos se seremos resgatados. Essa é a dúvida de alguns. Mas a fé, às vezes, esmorece, a esperança se esconde, a frieza toma conta do coração e até nossas atitudes refletem o desespero da alma. Será que estamos vivendo assim, irmãos? Mas eu quero lembrar você que Deus é bom e Ele continua a cuidar de cada um de nós. No passado Ele cuidou dos filhos de Noé e sua família. Ele nunca deixou nenhum desamparado. Hoje também Ele pode fazer o mesmo. O que Ele fez com Jafé, com Sem e Cão, Ele colocou os seus filhos na arca e os protegeu até que a inundação passasse. Então isso é que nós queremos hoje perguntar: será que nós estamos tratando da esperança perdida?
da fé esmorecida, da frieza do coração. Isso não acontece, isso não deixa de acontecer de um estalar de dedo. Antes, Deus usa muitas situações para curar as vidas das pessoas. Por isso eu preciso reconhecer que a mão de Deus, né, é capaz de sustentar-nos, mesmo quando nós não sentimos. Queria lembrar vocês novamente, nós podemos reconhecer a mão de Deus e que Ele é capaz de nos sustentar, mesmo a gente não está percebendo que Ele está fazendo isso. Depois do dilúvio vieram os descendentes de Noé, por meio de seus filhos, e a humanidade se multiplicou de novo, e a vida continuou. Com certeza, a experiência dentro da arca trouxe para eles uma nova perspectiva. Renovação da fé, da esperança, de um novo calor no seu coração que estava frio, e perceber que a glória de Deus, né, estava ali refletida e eles estavam protegidos por Deus. Então, quando nós olhamos lá para Gênesis 8:20, Noé construiu a arca. Ao sair da arca, ele oferece sacrifícios a Deus, ao Senhor. Observe que quando ele saiu, a primeira coisa foi construir um altar. E depois ofereceu o sacrifício ao Senhor. E o versículo 21 do capítulo 8 diz assim: e o cheiro do sacrifício agradou o Senhor. Então note que mesmo depois da saída da família de Noé, da arca, ele procurou, primeira coisa, construir um altar e adorar a Deus. E o sacrifício que ele ofereceu a Deus, o Senhor se agradou dele. Então nessa noite eu queria que você e eu, nesse período de pandemia, mesmo com as mudanças que estão acontecendo, vamos continuar desfrutando do amor de Deus, dos seus cuidados, dele para conosco, e que nós possamos também ter esse cuidado para com os que estão ao nosso redor. E lá em Lamentações 3:23, o profeta Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Observe que ele queria voltar a sua mente para aquilo que pudesse trazer esperança para ele. Então eu queria nessa noite lembrar você, Deus, mesmo diante do dilúvio, mesmo após o dilúvio, Deus continuou cuidando do seu povo. De uma única família, ele fez com que o mundo se novamente enchesse de pessoas, se multiplicassem, enchessem a terra. Ele continuou dando sustento, cuidou dando roupa, dando alimento, dando trabalho. Então nessa noite eu queria que você lembrasse disso, que às vezes você não está percebendo as mãos do Senhor te conduzindo, mas a arca, Deus estava conduzindo a arca. Deus estava protegendo o povo e os animais. Deus sustentou a família de Noé e seus filhos, e os animais que estavam ali. E depois Deus fez com que os seus filhos, tivessem descendentes, prosperassem, se multiplicassem. Então hoje à noite eu queria que você, olhando todas essas coisas, pudesse fazer como Jeremias, trazer à sua mente algo que possa dar esperança. E é a presença do Senhor conosco. É saber que Deus continua cuidando de nós no meio dessa pandemia. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, nós queremos te agradecer pelo cuidado do Senhor, mesmo nesse ambiente de pandemia. De perceber que, ó Deus, a sua palavra ela é confortadora, ela é animadora, ela faz aquecer o nosso coração. E também, ó Deus, motivar a nossa fé cada dia, firme na presença do Senhor. E cada dia olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E experimentando também o cuidado do teu Espírito para conosco, nos orientando, nos dirigindo, nos fazendo ver aquilo que é o melhor para o teu povo. Então ajuda-nos, ó Deus, nessa noite também a interceder uns pelos outros, pela tua igreja, pelos irmãos que estão espalhados aqui em Franca, pelas famílias que estão agora sentindo falta dos seus queridos que partiram. Que o Senhor conforte, ó Deus, que o Senhor abençoe. Te louvamos também por aqueles que fizeram cirurgia e já estão bem. Que o Senhor continue fazendo essas pessoas prosperarem na sua recuperação. E que os seus pais possam perceber que a boa mão do Senhor tem cuidado e tem assistido a cada um de nós. Fica conosco,
Conceda-nos, ó Deus, uma semana de vitória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.